Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagem das Estrelas. Eu sou Cíntia Rosa e na série de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, iremos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 7, 8, 9 e 10, sobre causas anteriores das aflições. Item 7. Tantos sofrimentos devido às causas anteriores como os resultantes das faltas atuais são muitas vezes a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, entre outros. Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Bom, nesse item 7, o que podemos verificar e constatar? Podemos constatar que, na verdade, a lei do retorno, ela é atuante em todos os tempos. Então, não tem como, dentro do nosso presente atual existência, nós ficarmos observando muitas das vezes as nossas vidas ou a vida de outra pessoa e analisarmos, ai, coitado, ele é mendigo, ele está numa situação de risco, Ah, poxa, aquele lá é rico, é milionário, Porque a gente pôde ver aqui, conforme foi relatado, que se a pessoa foi dura e foi desumana, em uma outra existência ela pode ser tratada de forma também dura e desumana. Se ela foi orgulhosa, poderá também nascer em condições humilhantes. Se ela foi egoísta e fez mau uso da sua fortuna, ela poderá vir e será privada da sua fortuna. Então, a gente, dentro desses aspectos, o homem ele não pode nunca perder de vista que está no mundo inferior. A Terra é um plano de expiação, é um plano de provas, aonde ele é mantido através das suas imperfeições. E os infortúnios da vida nada mais são do que processos de aprendizado. Item 8. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam. Item 9. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim sendo, a expiação sempre serve de prova,
mas a prova nem sempre é uma expiação. Porém, provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito, portanto, pode ter adquirido um certo grau de evolução, porém, querendo avançar mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa para cumprir e pela qual se sair vitorioso. Será tanto mais recompensado quanto mais penosa tenha sido a luta. Trata-se mais especialmente dessas pessoas com instintos naturalmente bons, de alma elevada, com nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores com uma resignação cristã, pedindo a Deus para suportá-las sem se queixarem. Ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e fazem com que o homem se revolte contra Deus. É certo que o sofrimento que não desperta lamentações pode ser uma expiação, mas esse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida voluntariamente e não imposta. Então podemos perceber, tanto no item 8 como 9, que as tribulações, da vida que são impostas, muitas das vezes elas podem ser expiações e provas ou não. Isso vai depender muito do adiantamento moral de cada espírito. Pois o espírito arrependido, que deseja reparar o mal que fez, ele sim, vai exercitar, a sua melhor forma através de uma nova existência. Então ele vai reencarnar, trazer com ele uma expiação ou uma prova para que ele possa melhorar, e se arrepender daquele mal que ele cometeu. E também, nem todo sofrimento passado aqui na Terra, como foi dito, necessariamente é um karma, é uma expiação. Muitas das vezes é um processo que o espírito mesmo propõe para ele mesmo, para que ele possa evoluir ainda mais rápido. Então a gente pode ver de repente, como pessoas que a gente vivenciou como pessoas muito boas, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que vieram à Terra, pessoas extremamente benevolentes, caridosas, que fizeram o bem acima de tudo, que sofreram muito aqui na Terra. Aparentemente são pessoas que vieram, com a proposta de evoluir ainda mais, cumprir essa missão, trazer um conhecimento, trazer, para nós esse aspecto de bondade, de amor ao próximo, mas ao mesmo tempo para ele é um avanço ainda mais no seu processo evolutivo, já que ele não precisaria mais passar por nenhum tipo, de sofrimento e tribulação na Terra, mas ele pede para vir e passar por todas essas provas para justamente de alguma forma levar para o outro, tamanha informação e resignação, nos mostrar a necessidade de sermos resignados, e para ele é uma evolução, um aperfeiçoamento ainda maior. A gente pode também ver, colocar nesse rol também Mestre Jesus, que veio à Terra, se deixou crucificar, em benefício da própria humanidade. E após a sua crucificação, ele ascensionou, ele evoluiu, ele elevou a sua própria consciência, elevou o seu espírito a uma condição ainda melhor, uma condição superior. E é a essa condição mais elevada que todos os espíritos que estão nesse mundo de provas e expiações estão também buscando, mesmo sem saber que estão buscando. Item 10. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes.
são como passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenha descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como diz aqui no item 10, que já está bem explicado, os espíritos, eles aspiram à felicidade, ao que nós estamos buscando, aspirar à nossa felicidade, Mas a felicidade, ela vai ser perfeita quando estivermos completamente puros de coração, puros de amor. E para ser puro de coração, puro de amor, nós precisamos passar por processos reencarnatórios, onde vamos realizando as nossas provas, realizando as nossas expiações, mudando de posição, um dia eu estou em cima, no outro eu estou embaixo, para que a partir desse processo, o espírito vá se descontaminando. Ele vai se descontaminando para alcançar a elevação moral. Alcançando essa elevação, essa perfeição, ele alcança os mundos felizes. Ele se torna puro e perfeito e retoma a sua unidade com Deus. Então, dessa forma, as provas da vida que passamos, quando bem suportadas, nos fazem progredir. Mas quando essas provas nos fazem lamentar e a gente não suporta da melhor maneira, pode nos fazer prejuízos, pode nos causar prejuízos. Então temos que ficar atentos a essas provas, atentos à forma como nós nos comportamos a cada desafio que se apresenta em nossa vida, para justamente entendermos se aquele desafio complicado, difícil, mas eu continuo forte, temente a Deus, rogando intercessão, pedindo ajuda, sem lamentação, pelo contrário, pedindo ajuda com força, com fé e perseverança, a tendência é que nós nos curemos desses desafios e desses aspectos doloridos e passemos a alcançar ainda mais a nossa purificação. Então, meu irmão, minha irmã, esse foi mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, curta, compartilhe, para que possamos continuar criando ainda mais conteúdos para você. Eu sou Cíntia Rosa, esse é o canal Mensagem das Estrelas. Fiquem com Deus, beijo grande, gratidão e namastê!